Uma escrava grávida gritou por misericórdia nos canaviais. O que aconteceu depois fez até o feitor mais cruel tremer de medo. Mas não foi o que você está imaginando. O que ela fez naquele momento mudou não apenas seu destino, mas o de todos na fazenda. E essa história real vai te deixar sem palavras. Antes de eu te contar essa história incrível de coragem e transformação que aconteceu no Brasil de 1857. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias reais que nos fazem refletir sobre força, dignidade e mudança, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vem comigo descobrir o que realmente aconteceu naquele dia. O sol escaldante de março castigava os canaviais da fazenda Santa Cruz desde o amanhecer. Entre as fileiras intermináveis de cana-de-açúcar, dezenas de escravizados trabalhavam sob o olhar vigilante do feitor Joaquim Brandão, um homem conhecido por sua crueldade mesmo entre os padrões brutais daquela época. Seus gritos ecoavam pelos campos, acompanhados pelo estalar assustador do chicote que carregava sempre à cintura. Naquela manhã de 1857, algo diferente estava prestes a acontecer. Yara, uma jovem de apenas 23 anos, sentia contrações cada vez mais intensas. Seu ventre arredondado denunciava uma gravidez avançada de 8 meses, mas isso nunca havia sido motivo para qualquer tipo de clemência nas terras do senhor Álvaro Mendes. A água que ela carregava em baldes pesados derramava-se pelo caminho enquanto suas pernas tremiam, não apenas pelo peso, mas pela dor que crescia dentro dela como uma tempestade iminente. De repente, Yara sentiu algo se romper dentro de si. Um líquido quente escorreu por suas pernas, encharcando o chão de terra batida. Ela soltou os baldes, que caíram com um estrondo metálico, e levou as mãos à barriga. A dor era insuportável, diferente de tudo que já havia experimentado. Seus joelhos cederam e ela caiu de bruços, a poeira grudando em seu rosto molhado de suor e lágrimas. Foi então que o grito saiu de sua garganta, um lamento desesperado que cortou o ar quente da tarde como uma lâmina afiada. Misericórdia! Por favor, misericórdia! Meu filho está vindo. Sua voz, normalmente contida pelo medo constante, agora ecoava livre e desesperada pelos campos. Outros escravizados pararam por um breve momento, seus olhos fixos na cena, sabendo que qualquer gesto de ajuda poderia custar-lhes a própria pele. O feitor Joaquim virou-se bruscamente, seus olhos estreitando-se de raiva. Para ele, aquele grito era uma afronta, uma quebra da ordem que ele mantinha através do terror. Suas botas batiam forte no chão enquanto ele caminhava em direção a Yara, o chicote já desembainhado e pronto para ensinar mais uma lição. Mas ele não fazia ideia de que aquele momento mudaria para sempre o destino de todos na fazenda. Enquanto Yara se contorcia de dor no chão, sua mente foi invadida por memórias que ela havia tentado enterrar há muito tempo. Ela se lembrou de sua própria mãe, a Beni, uma mulher forte e digna que havia sido arrancada da costa da África quando tinha apenas 15 anos. A Beni costumava contar histórias sussurradas à noite, na senzala escura, sobre as terras verdes além do grande oceano, sobre deuses ancestrais e sobre a liberdade que era um direito de nascimento de todo ser humano. Yara tinha apenas 12 anos quando assistiu sua mãe ser açoitada até a morte. O crime de Abeni havia sido ensinar algumas crianças escravizadas a reconhecer letras desenhadas na terra com gravetos. O Sr. Mendes descobriu e decidiu fazer um exemplo. Yara nunca esqueceria os olhos de sua mãe naquele último momento, não havia ódio neles, apenas uma tristeza profunda e uma mensagem silenciosa: sobreviva. Continue. Desde então, Yara havia se tornado uma sombra de si mesma, fazendo exatamente o que lhe mandavam, nunca olhando nos olhos dos senhores, nunca reclamando, nunca sonhando. Mas quando descobriu que estava grávida, algo dentro dela começou a despertar. Não era amor pelo pai da criança, um dos capatazes que a havia violado numa noite escura nos celeiros. Era algo mais profundo, mais antigo. Era a centelha de vida que sua mãe havia passado para ela, agora sendo transmitida para uma nova geração. Durante os meses de gravidez, Yara havia feito um juramento silencioso. Seu filho não nasceria quebrado.
Seu filho conheceria histórias da África, conheceria seu próprio valor, e de alguma forma, de alguma maneira, conheceria a liberdade. Era um sonho impossível, ela sabia, mas era o único fio que a mantinha viva em meio ao inferno diário da escravidão. Agora, deitada na terra enquanto o feitor se aproximava com raiva nos olhos, Yara entendeu que este era o momento decisivo. Ela não podia simplesmente aceitar o que viria a seguir. Se fosse morrer, morreria lutando. Se seu filho fosse nascer naquele momento, nasceria testemunhando a coragem de sua mãe. Com essa determinação queimando em seu peito, ela se preparou para enfrentar o que viria, sem saber que forças além de sua compreensão já estavam em movimento. Joaquim Brandão não tinha nascido cruel. Havia tempo em que ele fora apenas um menino pobre do interior, sonhando com uma vida melhor. Mas a pobreza e a falta de perspectivas o haviam transformado num homem amargurado, e quando conseguiu o posto de feitor na fazenda Santa Cruz, ele abraçou o poder que aquela posição lhe dava com uma sede assustadora. Era como se toda a humilhação que havia sofrido na vida pudesse ser compensada humilhando outros. Seus métodos eram conhecidos em toda a região. Ele não apenas punia transgressões reais, mas inventava faltas para justificar castigos. Dizia que era necessário manter ordem e disciplina, mas a verdade era que ele sentia prazer naquele controle absoluto sobre vidas humanas. O chicote que carregava tinha um nome, língua de fogo, e suas vítimas sabiam bem o porquê. As cicatrizes que deixava ardiam por dias. Quando viu Yara caída no chão, grávida e claramente em trabalho de parto, Joaquim sentiu apenas irritação. Para ele, aquilo era uma interrupção no trabalho do dia, um prejuízo para o Sr. Mendes. Escravizados não tinham o direito de adoecer, de fraquejar ou de dar à luz nos horários de trabalho. Isso era insubordinação, e insubordinação tinha apenas uma resposta. Levanta daí, sua vagabunda. Ele rugiu, seu rosto vermelho de raiva. Você acha que pode parar de trabalhar quando bem entende? Acha que essa barriga te dá algum privilégio? Ele ergueu o chicote acima da cabeça, pronto para descer com força total. Os outros escravizados desviaram os olhos, incapazes de assistir ao que estava prestes a acontecer. Alguns sussurravam preces silenciosas. Todos sabiam que interferir significaria morte certa. Mas no momento em que o braço de Joaquim começou a descer, algo extraordinário aconteceu. Um vento surgiu do nada, quente e forte, levantando uma nuvem de poeira vermelha que envolveu completamente o feitor. Ele gritou de surpresa, o chicote escapando de sua mão. E então, através da poeira, ele viu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Yara havia se levantado, e havia algo em seus olhos que ele nunca tinha visto antes em um escravizado. Não havia medo. Havia apenas uma determinação feroz, quase sobrenatural, que parecia brilhar de dentro dela como fogo. Yara não sabia de onde vinha aquela força que agora corria por suas veias. Era como se todas as mulheres de sua linhagem estivessem ali com ela, segurando-a, erguendo-a, enchendo-a com uma coragem que transcendia o medo da morte. Ela podia quase ouvir a voz de sua mãe, de sua avó, de todas as mulheres que vieram antes dela, sussurrando palavras em línguas antigas que ela nunca havia aprendido conscientemente, mas que seu coração reconhecia. Você não vai tocar no meu filho, Yara disse, sua voz firme apesar da dor que ainda pulsava através de seu corpo. As palavras saíram em português, mas havia algo mais por trás delas, uma ressonância que fazia o ar vibrar. Nenhum de vocês jamais vai tocar no meu filho. Joaquim cambaleou para trás, confuso pela reação inesperada. Em todos seus anos como feitor, nunca tinha visto um escravizado enfrentá-lo diretamente assim. Ele procurou pelo chicote no chão, seus dedos tremendo ligeiramente. Mas quando tentou pegá-lo, algo estranho aconteceu. O couro do chicote estava quente, quente demais para tocar, como se tivesse sido deixado sob o sol escaldante por horas. Ele soltou um grito de dor e surpresa. Os outros escravizados observavam com os olhos arregalados. Tia Benedita, a mulher mais velha da fazenda, quem todos procuravam em busca de sabedoria e cura, deu um passo à frente. Seus olhos estavam marejados, não de medo, mas de algo que parecia reverência.
Ela reconhecia o que estava acontecendo. Tinha ouvido histórias de sua própria avó sobre momentos como este, quando os espíritos ancestrais desciam sobre os vivos em tempos de necessidade extrema. É o sangue antigo, tia Benedita sussurrou para aqueles ao seu redor. Os orixás não abandonaram seus filhos. Eles estão aqui. Alguns fizeram sinais de proteção, outros caíram de joelhos. Mesmo aqueles que haviam sido forçados a aceitar o batismo cristão e renunciar suas crenças antigas sentiam algo profundo se mexendo em seus corações. Era memória ancestral, conhecimento que vivia no sangue e nos ossos, não na mente. Joaquim, recuperando-se do choque inicial, decidiu que aquilo era apenas truque, talvez bruxaria, mas nada que um tiro de pistola não pudesse resolver. Ele levou a mão à arma que carregava na cintura, determinado a acabar com aquela insolência de uma vez por todas. Mas suas mãos não conseguiam se mover direito, tremiam descontroladamente, como se fossem de outra pessoa. O terror começava a rachar sua armadura de crueldade. O tumulto nos campos não passou despercebido na Casa Grande. Dona Eulália, esposa do senhor Álvaro Mendes, estava em sua varanda tomando chá quando ouviu os gritos. Ela chamou uma das mucamas, Joana, e exigiu saber o que estava acontecendo. Joana voltou minutos depois, os olhos arregalados, falando atropeladamente sobre Yara, o feitor, e coisas estranhas acontecendo nos canaviais. Dona Eulália não era como o marido. Ela havia crescido em uma família mais progressista, onde se falava em abolição em sussurros escandalizados. Mas casara-se com Álvaro por conveniência, e ao longo dos anos, havia aprendido a fechar os olhos para os horrores que aconteciam em suas terras. Era mais fácil fingir que não sabia, focar em seus bordados e suas orações, convencer-se de que os escravizados eram bem tratados em sua fazenda, melhor do que em outras propriedades. Mas algo no relato de Joana a perturbou profundamente. Talvez fosse porque ela mesma havia perdido 3 bebês antes de conseguir ter seu único filho vivo, e a ideia de uma mulher em trabalho de parto sendo açoitada tocou em algo maternal dentro dela. Ou talvez fosse porque, no fundo de sua alma, ela soubesse que participar daquele sistema a tornava cúmplice de atrocidades. Vá buscar o Senhor imediatamente, ela ordenou a Joana, sua voz mais firme do que o habitual. E diga a ele que quero que aquela mulher seja trazida para a enfermaria da fazenda. Agora. Joana hesitou, sabendo que questionar ordens do feitor poderia ter consequências terríveis, mas assentiu e saiu correndo. Álvaro Mendes estava em seu escritório, revisando os livros de contabilidade da fazenda. Ele era um homem de negócios antes de tudo, e cada escravizado representava investimento de capital. Perder um por negligência médica era desperdício de recursos. Quando Joana chegou com a mensagem de sua esposa, ele franziu o senho. Não gostava quando Eulália interferia nos assuntos da fazenda, mas também sabia que uma escravizada grávida representava 2 investimentos: a mãe e a futura criança que seria propriedade dele. Ele se levantou, ajustando o colete, e caminhou em direção aos campos. O que ele encontraria ali mudaria não apenas o destino de Yara, mas o dele próprio de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Porque às vezes, quando testemunhamos coragem verdadeira, algo dentro de nós se quebra ou desperta. Quando Álvaro Mendes chegou aos canaviais, a cena que encontrou o deixou momentaneamente sem palavras. Yara estava de pé, apoiada em tia Benedita e outra mulher chamada Rosa, claramente em trabalho de parto, mas com uma dignidade nos olhos que ele nunca havia visto em nenhum escravizado de sua propriedade. Ao redor dela, um círculo de trabalhadores havia se formado, não em desafio explícito, mas em uma solidariedade silenciosa que era quase palpável. Era como se uma linha invisível tivesse sido traçada na terra vermelha, separando 2 mundos que sempre haviam coexistido mas nunca verdadeiramente se tocado. Joaquim estava a alguns metros de distância, seu rosto uma máscara de frustração e algo mais que Álvaro não conseguia identificar imediatamente. Era medo? Do que exatamente seu feitor, conhecido por sua brutalidade sem limites, poderia estar com medo? O chicote língua de fogo estava no chão, abandonado, como se fosse uma cobra venenosa que ninguém ousava tocar. A mão direita de Joaquim estava envolvida em um pano sujo,
e Álvaro notou manchas vermelhas que pareciam queimaduras. O que está acontecendo aqui? Álvaro perguntou, sua voz cortante tentando reassumir o controle da situação. Ele era um homem acostumado à obediência imediata, e a tensão no ar o deixava profundamente desconfortável. Havia algo de errado, algo que suas décadas de experiência como senhor de escravos lhe dizia que era perigoso, uma rachadura na ordem estabelecida que poderia se transformar em abismo. Joaquim começou a falar, explicando de forma atropelada sobre insubordinação e preguiça, sobre como Yara havia largado os baldes de água e se recusado a continuar trabalhando, sobre como ela precisava ser disciplinada para servir de exemplo aos outros. Mas suas palavras soavam fracas, sem a convicção habitual. Havia algo em sua voz que Álvaro nunca havia ouvido antes, uma espécie de histeria mal disfarçada, como se o feitor estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto ao Senhor. Foi tia Benedita quem falou, dando um passo à frente com a autoridade silenciosa que apenas os verdadeiramente velhos e sábios possuem. Sua voz era calma mas firme, cada palavra pesada com décadas de experiência e sofrimento. Senhor, esta mulher está dando à luz. Precisa de cuidados, não de castigo. O bebê pode morrer. Ela pode morrer. E se isso acontecer aqui, agora, com todos nós como testemunhas, essa história vai se espalhar por todas as fazendas da região. Era uma ousadia terrível para uma escravizada falar diretamente ao Senhor sem ser perguntada, ainda mais com um tom que beirava a ameaça velada. Mas Benedita tinha quase 70 anos e havia visto tantas atrocidades, enterrado tantos amigos e filhos, que o medo da morte havia se tornado quase um alívio esperado, não uma ameaça. Ela conhecia o poder das histórias, sabia como elas se espalhavam pelos sertões e canaviais, como podiam transformar eventos em lendas e lendas em inspiração para rebeliões. Álvaro olhou para Yara novamente, realmente a vendo pela primeira vez. Havia algo em seus olhos que o incomodava profundamente. Ela o encarava de volta, não com o desafio aberto que justificaria punição imediata, mas com algo muito pior. Ela o via. Verdadeiramente via. Via através da roupa fina importada da Europa, dos títulos de propriedade, da posição social cuidadosamente construída, e enxergava apenas um homem, falho e mortal como qualquer outro. Um homem que teria que enfrentar seu Criador um dia e responder por suas escolhas. Naquele momento, sob aquele sol escaldante, com o cheiro de cana queimada e suor humano enchendo o ar, Álvaro Mendes sentiu algo que não experimentava desde criança. Vergonha. Vergonha profunda e visceral que começava no estômago e subia pela garganta como bile. Ele se lembrou de sua própria mãe, uma mulher piedosa que morrera quando ele tinha apenas 15 anos, e imaginou o que ela diria se pudesse vê-lo agora. Ele pensou em seu filho pequeno, Rafael, que brincava naquele momento na casa grande sob os cuidados de uma ama escravizada chamada Zeferina. Zeferina o amava como se fosse seu próprio filho, cantava para ele dormir, curava seus machucados com beijos e ervas, ensinava-lhe palavras em português e em sua língua nativa quando achava que ninguém estava ouvindo. E Álvaro aceitava esse amor sem questionar, como se fosse seu direito natural, sem nunca pensar que Zeferina tinha 3 filhos que haviam sido vendidos antes que completassem 10 anos, crianças cujos nomes ela ainda sussurrava em suas orações noturnas. Pensou em todas as contradições de sua vida, na missa aos domingos onde ouvia o padre falar sobre misericórdia e amor ao próximo, sobre como Jesus havia lavado os pés dos pobres e defendido os oprimidos. E nas segundas-feiras ele vendia famílias separadas sem um pingo de remorso, justificando para si mesmo que era apenas negócio, que ele era até mais bondoso que outros senhores, que pelo menos alimentava bem seus escravizados. O silêncio se esticou entre eles, tenso como uma corda prestes a se romper. Os outros escravizados observavam, mal ousando respirar. Este era um momento decisivo, todos sabiam. O que acontecesse a seguir estabeleceria um precedente, para o bem ou para o mal. Álvaro podia sentir o peso de dezenas de olhos sobre ele, esperando, julgando. Levem-na para a enfermaria, ele disse finalmente, surpreendendo a si mesmo com as palavras que saíram de sua boca. Sua voz soou estranha aos próprios ouvidos, como se outra pessoa estivesse falando através dele. E chamem Dona Maria Joaquina, a parteira. Imediatamente.
Joaquim começou a protestar, dando um passo à frente com o rosto vermelho de indignação. Senhor, com todo respeito, isso estabelece um precedente perigoso. Se permitirmos que uma escrava interrompa o trabalho sempre que se sentir. Joaquim, Álvaro o interrompeu, sua voz súbita e surpreendentemente fria. Você tem algo contra preservar minha propriedade? Ou prefere explicar aos meus credores por que deixou um investimento morrer nos campos por pura teimosia? Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Essa mulher e a criança que está para nascer representam valor considerável. Valor que não vou desperdiçar por falta de bom senso. Era uma justificativa covarde, Álvaro sabia. Ele estava emoldurando sua decisão em termos puramente econômicos, escondendo-se atrás da linguagem fria dos negócios para evitar admitir que havia sido tocado por algo mais humano. Mas era o suficiente. Joaquim recuou, assentindo rigidamente, embora seus olhos ainda brilhassem com ressentimento e confusão. Tia Benedita e Rosa ajudaram Yara a se mover, segurando-a com firmeza enquanto começavam a caminhar lentamente em direção à casa grande. A cada passo, Yara gemia baixinho, mas mantinha a cabeça erguida. Enquanto passava por Álvaro, seus olhos se encontraram novamente por um breve momento, e naquele instante ele viu não gratidão, mas algo como reconhecimento. Reconhecimento de que ele havia feito o mínimo necessário, nada mais, e que esse mínimo não o absolvia de nada. A enfermaria da fazenda era um pequeno cômodo atrás da casa grande, geralmente reservado para escravizados doentes ou feridos que ainda tinham valor de trabalho suficiente para justificar tratamento médico. Raramente era usada para partos, pois escravizadas normalmente davam à luz nas senzalas úmidas e escuras, auxiliadas apenas por outras mulheres da comunidade, com trapos velhos e água fria, enquanto o resto da fazenda continuava sua rotina como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Mas hoje era diferente. Quando Yara foi levada para lá, apoiada por tia Benedita e Rosa que praticamente carregavam seu peso entre elas, Dona Eulália já estava esperando. Ela havia mandado as mucamas prepararem tudo, e agora supervisionava pessoalmente cada detalhe. Trouxe lençóis limpos de sua própria casa, não os trapos manchados normalmente usados para escravizados. Mandou ferver água em grandes panelas e trouxe até algumas ervas aromáticas que guardava em seu quarto, ervas que sua própria mãe lhe havia ensinado a usar. Camomila para acalmar, arruda para purificar, folhas de goiabeira para ajudar nas contrações. As outras mucamas observavam tudo com espanto mal disfarçado. Joana sussurrou para Celina: "Nunca vi a sinhá assim. O que aconteceu lá nos campos?" Celina apenas balançou a cabeça, mas seus olhos brilhavam com algo que poderia ser esperança. Talvez, apenas talvez, algo estava mudando naquela fazenda. Maria Joaquina, a parteira, chegou menos de uma hora depois, cavalgando rapidamente desde sua pequena casa na vila vizinha. Era uma mulher de idade indefinida, poderia ter 40 ou 60 anos, com pele cor de bronze que revelava sua ascendência indígena e africana, e olhos escuros que pareciam ver além do que era visível. Era respeitada em toda a região não apenas por sua habilidade técnica em trazer crianças ao mundo, mas por algo mais, uma conexão com forças antigas que mesmo os padres mais fervorosos não conseguiam negar quando suas próprias esposas precisavam de seus serviços. Sua bolsa de couro estava cheia de mistérios: raízes secas, óleos aromáticos, pós de cores variadas, tesouras de diferentes tamanhos, linhas de algodão, e pequenas esculturas de madeira que representavam divindades que não tinham lugar nas igrejas católicas mas que nunca haviam deixado de ser veneradas nas sombras. Ela entrou na enfermaria como quem entra em um templo, com reverência mas também com autoridade absoluta. "Saia daqui", Maria Joaquina disse sem cerimônia para Álvaro Mendes, que havia seguido o grupo por curiosidade mórbida ou talvez por algo mais profundo que ele não conseguia nomear, uma necessidade de testemunhar o resultado de sua decisão. Lugar de homem não é em quarto de parto. Isso é território de mulheres, de vida e sangue e mistérios que vocês não podem compreender. Vá cuidar de suas coisas. Surpreendentemente, ele obedeceu sem argumentar, saindo e fechando a porta atrás de si. Dentro do quarto, a atmosfera mudou imediatamente. Era como se uma bolha invisível tivesse sido criada,
separando aquele espaço do resto da fazenda, do resto do mundo. Maria Joaquina acendeu velas aromáticas em cantos estratégicos da sala, murmurou palavras em uma língua que parecia ser várias línguas ao mesmo tempo, e então se voltou para Yara com um sorriso gentil que transformou completamente seu rosto severo. Vamos trazer seu filho ao mundo, criança, ela disse, sua voz suave mas cheia de confiança. Não tenha medo. A dor é apenas um portal, e do outro lado está a alegria mais pura que você já conheceu. Tia Benedita e Rosa permaneceram ao lado de Yara, cada uma segurando uma de suas mãos. Benedita começou a cantar baixinho, uma melodia antiga que ela mesma havia quase esquecido que conhecia, palavras em Yorubá que sua própria avó lhe ensinou quando era criança, antes que tais canções fossem proibidas sob pena de chicote. Mas aqui, neste momento, neste espaço sagrado criado por mulheres, as regras lá de fora não se aplicavam. Maria Joaquina examinou Yara com mãos experientes mas gentis, e assentiu para si mesma. O bebê está em boa posição, cabeça para baixo, pronto para nascer. Vai ser difícil, todas as primeiras vezes são, mas você é forte. Você e sua criança são fortes. Já vi isso antes, essa força que vem de dentro, que vem de gerações passadas, de todas as mulheres que vieram antes de você e sobreviveram e trouxeram vida ao mundo contra todas as probabilidades. Ela olhou diretamente nos olhos de Yara, segurando seu rosto entre as mãos calejadas. Você tem os ancestrais com você, criança. Sinta-os. Deixe-os guiá-la. Eles não a abandonaram, nunca abandonaram, mesmo quando parecia que sim. Dona Eulália ficou em um canto, inicialmente desconfortável, não sabendo direito qual era seu papel ali. Ela havia dado à luz 3 vezes, mas sempre deitada em sua cama macia, com médicos brancos e sisudos que lhe davam láudano para a dor e falavam sobre seus corpos como se eles não estivessem presentes. Isso era completamente diferente, visceral e poderoso e assustadoramente real. As horas que se seguiram foram uma mistura de dor intensa e momentos de graça inexplicável. Yara sentia como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, naquela sala abafada no Brasil de 1857, com o cheiro de ervas e suor e velas queimando, e em algum lugar além do tempo, onde mulheres de sua linhagem formavam um círculo ao seu redor, cantando canções em línguas antigas. Ela podia ver o rosto de sua mãe Abene, jovem e sorridente, livre das cicatrizes que a vida escrava havia gravado em sua pele e em sua alma, livre da tristeza que havia carregado como um fardo invisível até o dia de sua morte brutal. Podia ver mulheres que não conhecia em vida, mas reconhecia no sangue e nos ossos. Guerreiras com lanças e escudos, rainhas com coroas de contas e tecidos magníficos, mães segurando bebês contra seus peitos, sobreviventes com olhos que haviam visto horrores inimagináveis mas ainda brilhavam com determinação de continuar. Todas elas ali, todas elas segurando Yara, emprestando-lhe força, sussurrando encorajamento. Respira fundo. Maria Joaquina instruía, sua voz firme mas gentil. Quando sentir a próxima contração, não lute contra ela. Deixe-a-te carregar como uma onda. Você não está se afogando, está surfando. Use a dor, não deixe a dor te usar. Dona Eulália observava tudo com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, lembrando-se de seus próprios partos, do terror e da alegria, da vulnerabilidade absoluta daquele momento que une todas as mulheres através dos tempos, das culturas, das classes sociais. Pela primeira vez em muitos anos, ela se permitiu ver Yara não como propriedade, não como um investimento listado nos livros de contabilidade de seu marido, mas como ser humano completo e complexo, como mulher, como mãe prestes a dar à luz, como alguém que sentia e sofria e amava com a mesma intensidade que ela própria. E essa visão era ao mesmo tempo libertadora e devastadora, porque significava confrontar todas as mentiras que ela havia contado a si mesma por anos para justificar sua vida confortável construída sobre o sofrimento de outros. Quando finalmente, depois de horas que pareceram dias, o bebê emergiu ao mundo com um grito forte e saudável que ecoou pela fazenda inteira, a sala pareceu suspirar em uníssono, como se a própria terra estivesse aliviada. Era um menino, perfeito em cada detalhe minúsculo, com punhos cerrados e rosto furioso com sua chegada abrupta ao mundo barulhento e brilhante. Maria Joaquina o limpou com movimentos rápidos e eficientes,
Cortou o cordão umbilical com uma tesoura que havia sido aquecida sobre as chamas de uma vela. Amarrou com linha de algodão enquanto murmurava bênçãos, e então colocou o bebê no peito de Yara. Do lado de fora da enfermaria, Joaquim Brandão esperava encostado em uma árvore antiga de jaqueira, fumando seu cachimbo de barro com mãos que ainda tremiam levemente. Ele havia enrolado a mão queimada com um pano limpo que havia pedido a uma das cozinheiras, mas a dor latejante era constante, um lembrete físico de algo que ele não conseguia explicar racionalmente. Como um chicote de couro poderia queimar assim? Como era possível que ele, homem crescido e forte, tivesse sentido medo de uma escravizada grávida? O que havia acontecido nos campos continuava ecoando em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Aquele momento em que olhou nos olhos de Yara e viu não o medo habitual que ele estava acostumado a provocar, mas algo maior que ele, algo ancestral e poderoso que o fez sentir pequeno e insignificante. Era como se todas as pessoas que ele havia espancado ao longo dos anos estivessem ali, olhando através daqueles olhos, julgando, pesando suas ações em uma balança invisível. Ele pensou em sua própria mãe, Maria das Dores, nome que carregava em si todo o peso de sua vida difícil. Ela havia sido lavadeira em uma fazenda menor quando Joaquim era criança, trabalhando de sol a sol por algumas moedas que mal alimentavam a família. Ele se lembrava dela voltando para casa com as mãos inchadas e rachadas, sangrando de tanto esfregar roupa em pedras no rio. Lembrava-se de como ela tossia nas noites frias, uma tosse úmida que apenas piorava com o tempo até que um dia ela simplesmente não acordou mais. Joaquim tinha apenas 12 anos quando ela morreu. O senhor da fazenda nem sequer compareceu ao funeral, mandou apenas um capataz entregar alguns tostões para cobrir as despesas. Foi naquele momento, de pé ao lado de uma cova rasa onde enterraram sua mãe sem sequer uma cruz para marcar o local, que algo dentro de Joaquim endureceu. Ele havia jurado que nunca seria fraco como ela, que nunca se deixaria humilhar por ninguém, que seria ele quem teria poder sobre outros, não o contrário. E havia conseguido, de certa forma. Havia subido de ajudante de estábulo para feitor, havia conquistado um posto onde sua palavra era lei para dezenas de pessoas, onde podia infligir punição com impunidade, onde era temido e obedecido. Mas a que custo? No que ele havia se tornado para conseguir isso? Ele olhou para suas mãos, essas mãos que haviam segurado o chicote língua de fogo incontáveis vezes, que haviam causado tantas cicatrizes, tanto sofrimento. Eram as mãos de um monstro, ele percebeu com horror crescente. Não eram diferentes das mãos do capataz que havia desprezado sua mãe, das mãos do Senhor que a havia trabalhado até a morte. Ele havia se tornado exatamente o tipo de homem que odiava quando criança. Pensou em Mateus, um jovem escravizado de apenas 16 anos que ele havia açoitado até a inconsciência há alguns meses atrás. O crime de Mateus? Ter cantado uma canção em língua africana enquanto trabalhava. Joaquim havia se convencido de que estava apenas mantendo a ordem, mas agora, com aquela nova clareza dolorosa, ele entendia que havia sido pura crueldade, um exercício de poder sobre alguém indefeso. Pensou em Ana, uma mulher mais velha que ele havia punido por preguiça quando ela pediu para descansar porque estava com febre. Ela morreu 3 dias depois. Pensou em José, que tentou fugir e foi capturado, e como Joaquim pessoalmente havia supervisionado seu castigo exemplar que o deixou incapaz de andar direito pelo resto da vida. Pensou em dezenas, talvez centenas de rostos, de olhos cheios de dor e medo, de costas marcadas por suas ações. A náusea subiu por sua garganta. Como poderia ter feito aquilo? Como havia conseguido dormir à noite, comer suas refeições, viver consigo mesmo? Ele havia construído uma armadura de justificativas. Estava apenas fazendo seu trabalho, eles eram inferiores de alguma forma, mereciam disciplina rígida, era assim que o mundo funcionava. Mas tudo isso eram mentiras, mentiras que ele havia contado a si mesmo para não ter que enfrentar a verdade de que ele era simplesmente um covarde que abusava de poder sobre pessoas indefesas. Quando o choro do bebê finalmente ecoou pela fazenda, atravessando as paredes da enfermaria e chegando aos seus ouvidos, Joaquim sentiu algo quebrar dentro de si. Era um som tão puro, tão cheio de promessa e possibilidade, tão inocente e alheio a toda a crueldade e injustiça do mundo no qual acabará de nascer.
Um lembrete de que a vida continua apesar de toda a maldade, toda a injustiça, toda a escuridão que homens como ele traziam ao mundo. Ele deixou cair o cachimbo, que se estilhaçou no chão em pequenos fragmentos de barro vermelho, e cobriu o rosto com as mãos. Lágrimas começaram a escorrer por entre seus dedos, lágrimas que ele não derramava desde o funeral de sua mãe há tantos anos atrás. Eram lágrimas de remorso, de vergonha, de dor profunda por tudo que havia feito e que não podia ser desfeito. Eram lágrimas de um homem confrontando finalmente sua própria monstruosidade. Tia Benedita, que havia saído brevemente da enfermaria para buscar mais água limpa em um grande jarro de barro, o viu assim e parou. Ela poderia ter sentido satisfação em ver o feitor cruel finalmente mostrando emoção, finalmente quebrando. Muitos na fazenda teriam sorrido ao vê-lo assim, reduzido e humilhado. Mas Benedita era velha e sábia demais para se deleitar no sofrimento de qualquer pessoa, mesmo alguém que havia causado tanto sofrimento a outros. Ela colocou o jarro no chão e se aproximou dele lentamente, como se aproximaria de um animal ferido. Nunca é tarde demais para mudar, ela disse suavemente, sua voz carregando décadas de sabedoria e compaixão que haviam sobrevivido a todas as tentativas de serem espancadas dela. Nunca é tarde demais para escolher ser humano de novo. Os antepassados entendem. Eles veem o coração, não apenas as ações. Joaquim olhou para ela através das lágrimas, esse homem que uma vez teria ordenado que ela fosse açoitada apenas por se dirigir a ele sem permissão, agora completamente vulnerável e quebrado diante dela. O que eu fiz? Ele começou, mas as palavras falharam, engasgadas por soluços. Como poderia começar a expressar o peso de anos de crueldade? Como poderia articular a profundidade de seu remorso? Como poderia desfazer o mal que causará, as vidas que arruinara, as cicatrizes que jamais sarariam completamente? Eu não sei como consertar isso, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz quebradiça e fraca, irreconhecível como a voz que costumava rugir ordens e ameaças pelos campos. Não sei como fazer as coisas ficarem certas de novo. Não sei se é possível. Talvez não seja, Benedita respondeu com honestidade brutal que era também uma forma de gentileza, porque ele merecia a verdade, não falsas consolações. Talvez você não possa desfazer o que foi feito. Mas pode começar pelo próximo passo. Um passo de cada vez. É assim que todos nós sobrevivemos, é assim que todos nós mudamos quando precisamos mudar. Ela fez uma pausa, olhando para o céu que começava a escurecer, as primeiras estrelas aparecendo como pequenos pontos de luz na imensidão azul escura. Amanhã, quando pegar o chicote, escolha não usá-lo. Encontre outra maneira. No dia seguinte, faça a mesma escolha. E no dia seguinte a esse. Não pode mudar o passado, mas pode criar um futuro diferente. Pode começar a deixar marcas diferentes no mundo, marcas de bondade em vez de dor. Joaquim assentiu lentamente, enxugando o rosto com a manga da camisa. Ele não tinha ilusões de que seria fácil, ou que seria suficiente para redimi-lo de tudo o que havia feito. Mas era algo, um começo, uma direção. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo além de raiva e amargura. Sentiu algo que poderia, com tempo e esforço, talvez se transformar em esperança. Obrigado, ele disse para Benedita, e as palavras eram estranhas em sua boca, porque nunca havia agradecido a um escravizado por nada. Mas eram palavras necessárias, um primeiro pequeno passo em uma jornada muito longa de tentar se tornar algo melhor do que o monstro que havia sido. Nos dias que se seguiram ao nascimento do filho de Yara, que ela chamou de Kofi, nome que sua mãe lhe havia ensinado significar nascido na sexta-feira em sua língua ancestral, algo sutil mas profundo começou a mudar na fazenda Santa Cruz. Joaquim não largou o chicote imediatamente, pois isso levantaria suspeitas e colocaria sua posição em risco, mas seu uso tornou-se cada vez mais raro. Ele começou a encontrar outras maneiras de gerenciar o trabalho, descobrindo surpreendentemente que respeito básico frequentemente produzia melhores resultados que terror. Álvaro Mendes também estava mudado. Ele começou a questionar coisas que sempre aceitara como naturais e inevitáveis. Nas noites, deitado em sua cama confortável, era assombrado pela visão de Yara o encarando,
vendo através de todas suas justificativas e racionalizações. Ele começou a ler, secretamente, panfletos abolicionistas que chegavam de contrabando das cidades grandes. Não estava pronto para libertar seus escravizados, isso destruiria sua vida economicamente e socialmente, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Dona Eulália tornou-se protetora de Yara e Kofi, insistindo que a mãe recuperasse suas forças antes de voltar ao trabalho pesado. Ela passou a visitar a senzala regularmente, algo escandaloso para uma senhora da casa grande, trazendo alimentos extras e remédios. As outras mulheres escravizadas inicialmente desconfiaram, mas gradualmente começaram a vê-la como aliada imperfeita mas genuína. Yara, segurando Kofi em seus braços, sabia que a batalha estava longe de terminar. Seu filho ainda nascerá em correntes, ainda era propriedade de outro homem, ainda viveria sob a sombra da escravidão. Mas ela também sabia que havia plantado uma semente diferente. Kofi cresceria conhecendo sua própria força, conhecendo as histórias dos ancestrais, sabendo que ele era descendente de reis e rainhas, não importava o que os papéis dos senhores dissessem. Ela contaria a ele sobre aquele dia, sobre como os espíritos desceram, sobre como ela enfrentou o feitor e sobreviveu, sobre como até mesmo corações endurecidos podem começar a amolecer. E mais importante, ela ensinaria seu filho algo que sua própria mãe lhe ensinou: que a verdadeira liberdade começa dentro da alma, onde nenhum senhor pode alcançar. Nas senzalas, a história do que acontecerá nos campos se espalhou, crescendo com cada contação, tornando-se lenda. Falavam sobre como Yara havia se levantado com fogo nos olhos, como os ancestrais haviam se manifestado através dela, como até o cruel Joaquim tremera diante de seu poder. As histórias davam esperança, lembravam a todos que eles eram mais do que aquilo que a escravidão tentava fazer deles acreditar. A escravidão ainda continuaria no Brasil por décadas após aquele dia. Haveria mais sofrimento, mais famílias separadas, mais vidas desperdiçadas. Mas também haveria mais momentos de resistência, mais pessoas encontrando coragem em lugares inesperados, mais sementes de mudança sendo plantadas em solo fértil de consciência despertada. E quando finalmente a abolição chegou em 1888, entre os muitos que celebraram estava um homem chamado Kofi, que havia crescido livre internamente apesar das correntes externas, que havia aprendido de sua mãe que dignidade não pode ser concedida ou retirada por outros, mas apenas escolhida por cada um. Ele contou a seus próprios filhos sobre a avó guerreira que nunca conheceram, sobre o dia em que ela enfrentou o feitor e fez até homens cruéis tremeram, não com violência, mas com a força inabalável do espírito humano que se recusa a ser quebrado. E essas histórias, passadas através de gerações, tornaram-se parte do grande tecido de resistência e resiliência que eventualmente derrubou o sistema que parecia eterno. Porque é assim que a mudança acontece, não sempre através de grandes revoluções, mas também através de pequenos atos de coragem, de momentos em que pessoas comuns escolhem ser extraordinárias, de instantes em que a humanidade se recusa a ser negada. O grito de Yara por misericórdia naquele dia quente de março ecoou muito além dos canaviais da fazenda Santa Cruz. Ecoou através do tempo, lembrando a todos nós que mesmo nos momentos mais escuros, quando todo o poder parece pertencer aos opressores, há uma força maior que vive no coração humano. A vontade de ser livre, de proteger aqueles que amamos, e de afirmar nossa dignidade contra todas as probabilidades. E essa força, uma vez despertada, não pode ser chicoteada de volta ao silêncio.